Olá, sejam todos bem-vindos à Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet. Eu sou o Birajara Casado e estou aqui para revisar com os senhores os informativos de jurisprudência do STJ e do STF no que diz respeito à disciplina de Processo Civil e Direito Constitucional. Esse curso está sendo ministrado por mim, está sendo ministrado pelo Dr. Caio César, defensor público federal, e está sendo ministrado pelo professor e juiz federal, Dr. Márcio Cavalcante. O Dr. Caio ficou responsável pela área penal e processual penal, o Dr. Márcio ficou responsável pela área de direito administrativo e direito do consumidor. A mim me cabe aqui revisar com os senhores as principais decisões desses tribunais superiores referente às matérias de processo civil e direito constitucional. Muito bem, esse curso ele serve a você que está se preparando, está na jornada de preparação para os concursos públicos, bem como a você, profissional liberal, que precisa estar atualizado com as decisões dos tribunais, a fim de que elas possam facilitar a prática processual da sua vida diária enquanto profissional liberal. Essas decisões dos tribunais superiores, STJ, STF, elas são extremamente importantes para as provas subjetivas. Normalmente o CESP, Fundação Carlos Chagas, ESAF, seja qual organizadora seja, cobra muito em questões objetivas as decisões dos tribunais superiores e na vida prática, na vida prático-profissional, nós sabemos que a jurisprudência é o direito que respira, é o direito que vive, é o direito efetivamente que se constrói a partir das decisões dos tribunais, de forma que hoje, a fim de preparação para concurso público e a fim de atualização profissional, nós temos que a jurisprudência representa quase que uma disciplina específica, constante e específica, no que diz respeito à prática processual e também no que diz respeito à atuação enquanto preparação para concursos públicos. Então, a mim me cabe estudarmos direito processual civil e o tema, assim como os outros professores fizeram, eu também fiz, dividir para os senhores as principais decisões relativamente aos temas abordados. Essa aula nós vamos nos concentrar nos aspectos dos recursos das decisões proferidas pelo STJ e pelo STF. Os recursos é uma matéria extensa no Código de Processo Civil. Nós sabemos que a prática processual civil brasileira, em termos de recurso, ela é extensa, existem várias oportunidades recursais, existem várias formas de levar uma decisão judicial ao análise de uma outra instância, seja em razão do duplo grau de jurisdição, como, por exemplo, a utilização da apelação, seja para uniformização de jurisprudência constitucional e infraconstitucional, através dos recursos de natureza extraordinária. Então, a prática processual recursal, ela é viva, ela é constante na prática jurídica e isso faz com que os tribunais se deparem com muitas situações de cabimento ou não cabimento de recursos, de hipóteses de aplicação da fungibilidade para que se aceite um recurso no lugar do outro, das hipóteses de aplicação recursal em hipóteses não previstas especificamente pela lei, mas criadas pela jurisprudência e também pela doutrina. Então os tribunais eles são constantemente convocados a se manifestarem sobre as várias hipóteses recursais, tanto no que diz respeito ao cabimento, quanto no que diz respeito ao procedimento, quanto no que diz respeito à aplicação do princípio da fungibilidade. Enfim, são várias as situações em que os tribunais superiores precisam analisar a incidência dos recursos. Nós estamos aqui com várias decisões dos tribunais superiores e vamos analisar uma a uma, lembrando que essas decisões foram todas proferidas no primeiro semestre de 2013, razão pela qual esse curso tende a lhe atualizar até o primeiro semestre de 2013, uma vez que não vamos abordar questões referentes a um período anterior ao aqui mencionado. Muito bem, vamos às decisões e vamos analisar uma a uma, fazendo a revisão e abordando os aspectos mais importantes de cada uma delas, inclusive olhando com cara de quem se prepara para concurso, além de passar informações genéricas sobre as decisões aqui selecionadas. Muito bem, recursos. Descabimento de recurso da decisão que determina a conversão do agravo do artigo 544 do CPC em recurso especial. Leamos a decisão. Terceira turma do STJ diz o seguinte: não é cabível recurso da decisão que determina a conversão do agravo do artigo 544 do CPC em recurso especial, salvo na hipótese em que o agravo possua algum vício referente aos seus pressupostos de admissibilidade.
Muito bem, uma questão muito constante na jurisprudência dos tribunais, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a aplicação do princípio da fungibilidade que nos diz em termos doutrinários que pode o tribunal, em havendo os elementos, em fazendo um juízo de admissibilidade sobre uma peça recursal, aproveitá-la como outra, se os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso a ser aproveitado existir no recurso mal interposto. Essa é a aplicação do princípio da fungibilidade. A possibilidade de receber um recurso como outro, desde que o recurso interposto de forma equivocada, ele possua os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso que se deveria ter interposto, do recurso que deveria ter sido interposto. Então, a decisão diz novamente, não é cabível recurso, portanto, trata-se de decisão irrecorrível, a decisão que determina a conversão do agravo em recurso especial. A decisão que aplica a fungibilidade e determina a conversão do agravo do 544 em recurso especial, esta decisão de fungibilidade, entende o STJ que ela é irrecorrível, a não ser, salvo na hipótese, portanto existe uma exceção, em que o agravo possua algum vício referente aos seus pressupostos de admissibilidade. Ora, obviamente, se existe algum vício de admissibilidade do agravo e se existe algum vício de admissibilidade na análise de conversão da fungibilidade deste agravo para o recurso especial, inadmitida está, por exemplo, a fungibilidade no caso e, portanto, a decisão não deve ser mantida, cabendo à parte que se sente prejudicada, ao vislumbrar essa hipótese, apresentar recurso. Salvo na hipótese de existência de algum vício no que diz respeito ao pressuposto de admissibilidade do recurso, a decisão que converte agravo em recurso especial é irrecorrível nos termos do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Dando seguimento, temos impossibilidade de conhecimento de apelação interposta contra decisão que exclui um dos litisconsortes da relação jurídica e determina o prosseguimento da execução contra os demais devedores. Em relação a essa decisão, nós temos uma situação muito simples de ser analisada. Existe uma execução e o juiz decide na execução excluir um determinado devedor litisconsorte e determina a continuidade da execução em relação aos demais devedores. Nessa situação, nós temos que a decisão do juiz ela não é terminativa, ela não resolve o mérito e, ainda que não resolva o mérito, ela não extingue o processo. Razão pela qual não se cabe apelação desta decisão. O que se cabe aí é agravo de instrumento. E o STJ entende que, nas hipóteses em que cabe agravo de instrumento, se a parte interpõe a apelação, estamos diante de um erro inexcusável, razão pela qual não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. É o que diz a decisão na segunda parte. Diz assim, referido equívoco constitui erro inexcusável, por consequência, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em face do entendimento do STJ, segundo o qual, nesses casos, seria cabível agravo de instrumento e não apelação. Então, é rara a interposição da apelação quando deveria ter sido interposto o agravo de instrumento. Para o STJ, é erro inexcusável, razão pela qual não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Trata-se, portanto, de uma decisão totalmente diferente da que acabamos de ver na primeira decisão, em que se aplicou o princípio da fungibilidade recursal, dizendo inclusive que esta aplicação determinava uma decisão irrecorrível, a não ser que se tratasse de vício em pressuposto de admissibilidade. Nesta decisão, entende o STJ que não se pode aplicar a fungibilidade recursal, o princípio da fungibilidade recursal, para receber como agravo de instrumento a interposição de uma apelação. Muito bem, dando continuidade às decisões, temos pedido de desistência realizado após o julgamento de recurso. A segunda turma do STJ diz o seguinte, decisão de fevereiro de 2013. Não é possível a homologação de pedido de desistência de recurso já julgado, pendente apenas de publicação de acórdão. Então, entende o STJ, por meio da sua segunda turma, que não é possível desistir-se de recurso cujo acórdão está apenas pendente de publicação no Diário Oficial. Muito bem, veja bem. Aí eu trago alguns comentários para que os senhores possam analisar como essa jurisprudência se dá em relação ao STF e em relação à terceira turma, a decisão trazida da segunda turma. O STF somente admite a desistência do recurso ainda pendente de julgamento. Então, na verdade, o STF também encampa a ideia de que, após decidida a questão, após a existência do acórdão, a pendência de publicação evita ou impossibilita com que a parte peça a desistência do recurso.
o STJ entende também que a desistência do recurso ela só pode se dar enquanto ele ainda está pendente de julgamento. Portanto, a decisão do STF se amolda à decisão do STJ aqui apresentada na segunda turma. E a terceira turma do STJ tem uma decisão que vai um pouco além. Essa turma já decidiu pela impossibilidade de desistência do recurso quando há o interesse da coletividade na uniformização do entendimento sobre o tema, quando a esfera sai do interesse particular da parte para o interesse social na uniformização do tema. Então, a terceira turma entende que, nestes casos, ainda que pendente de julgamento, não há o que se falar em desistência recursal. Muito bem, vamos adiante. Irrelevância da indisponibilidade do sistema de protocolo via fax do STJ na fluência do prazo recursal. O STJ entende, se você vai se utilizar do instrumento processual que permite a interposição do recurso via fax e não consegue protocolar o seu recurso via fax, enviar o seu recurso via fax por indisponibilidade do sistema, o STJ diz que o risco é seu, não do tribunal, não do processo, não da administração judiciária e não do próprio procedimento processual. Significa dizer que quem se faz valer da interposição via fax, se houver algum problema operacional que impossibilite o recebimento do recurso via fax, o risco é da parte. O tribunal não aceita a interposição ou a desculpa de indisponibilidade do sistema de protocolo via fax para aceitar recurso protocolado fora do prazo processual. Diz o STJ através da sua segunda turma: o recurso interposto via fax fora do prazo recursal deve ser considerado intempestivo, ainda que tenha ocorrido eventual indisponibilidade do sistema de protocolo via fax do STJ no decorrer do referido período de tempo. Conforme a jurisprudência do STJ, são de responsabilidade de quem opta pelo sistema de comunicação por fax os riscos de eventuais defeitos técnicos que possam impedir a perfeita recepção da petição. Portanto, para o STJ, quem protocola via fax assume o risco de, não sendo recebido o fax, não ser admitido posteriormente ou não ser aprazado novamente a possibilidade de recurso, de interposição do recurso, ou elastecido o prazo recursal em razão da indisponibilidade do sistema. Nova decisão: fundamentação por referência ou fundamentação referencial. O STJ diz explicitamente: é legítima a adoção da técnica de fundamentação referencial consistente na alusão e incorporação formal em ato jurisdicional de decisão anterior ou parecer do Ministério Público. Isso acontece muito na prática processual. O juiz ele pega as razões de decidir de uma outra decisão constante do processo, ou ele pega as razões da manifestação do Ministério Público, ele faz alusão a essas manifestações e incorpora formalmente em sua decisão. Essa fundamentação referencial é legítima segundo o STJ, embora não esteja prevista explicitamente no Código de Processo Civil, é uma construção jurisprudencial. Prazo decadencial para impetração de mandado de segurança. Essa decisão é importante, acompanhe comigo. Renova-se mês a mês o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, no qual se contesta o pagamento de pensão feito pela administração em valor inferior ao devido. Presta atenção no caso aqui apresentado. Existe um servidor com direito à pensão, existe uma pessoa com vínculo com a administração pública que tem direito à pensão e esta pensão está sendo paga em valor inferior ao devido mês a mês. Ora, estamos diante de uma relação de trato sucessivo, de uma obrigação de trato sucessivo. Quando é assim, entende o STJ que o prazo decadencial para interposição do mandado de segurança se renova todo mês, todas as vezes que a administração comete o equívoco de pagar ao servidor a menor, no caso da pensão, do que devido. Diz ainda a decisão: de acordo com a jurisprudência do STJ, cuidando-se de conduta omissiva e ilegal da administração que envolve a obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial estabelecido pela Lei de Mandado de Segurança se renova de forma continuada. Razão pela qual, nesta hipótese, a cada vilipêndio
do direito da parte, no caso do servidor, de receber a sua pensão em valor integral, renova-se o prazo de 120 dias para interposição do mandado de segurança, a fim de que ela possa obter decisão jurisdicional que garanta ou que efetive ou que atenda o seu direito líquido e certo de receber o que lhe é devido através da percepção da pensão administrativa. Muito bem, nunca é demais lembrar que o STF decidiu também no mesmo sentido. Veja a decisão trazida para os senhores. A jurisprudência desta Corte, já no caso do Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, trato sucessivo, obrigação de trato sucessivo, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da administração pública. Tratando-se de ato comissivo, o prazo de 120 dias para impetração conta-se a partir do momento em que consumado. Lógico, tratando-se de ato comissivo, nessa situação específica, nós temos que a administração pública, a partir do ato, inicia-se o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança 120 dias. Tratando-se de ato da administração em que ela age na ilegalidade através de uma obrigação de trato sucessivo, então renova-se a cada parcela ou a cada vilipêndio do direito da parte, seja ele mensal, seja ele periódico, seja ele sucessivo. É o que entende o STJ e também o que entende o STF. Dando continuidade, descabimento da reclamação prevista no artigo 105, inciso 1F da Constituição Federal para impugnar decisão que determine a remessa ao STJ de agravo interposto com fundamento no artigo 544 do CPC. Aqui a situação é simples, a decisão do STJ está dizendo que a parte está utilizando de forma inadequada o instituto da reclamação. A reclamação existe para salvaguardar a eficácia, a aplicação prática e a eficácia e o respeito às decisões dos tribunais superiores, STJ e STF, no caso específico aqui da jurisprudência do STJ que estamos tratando. Então, se o tribunal de origem, com base no artigo 544 do CPC, admite o recurso agravo de instrumento para destrancar recurso especial ou extraordinário inadmitido na origem, contra essa decisão não cabe reclamação. Veja o que diz o STJ na decisão. Não é cabível o ajuizamento de reclamação prevista na Constituição com o objetivo de impugnar procedimento adotado no tribunal de origem que, por entender que a matéria abordada em recurso especial ali interposto não seria idêntica a outra já decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos, tenha determinado a remessa ao STJ dos autos de agravo interposto com base no artigo 544 do CPC. A reclamação prevista na Constituição somente é cabível para preservação da competência do STJ e para garantia da autoridade de suas decisões. O artigo 544 do CPC diz: não admitido recurso extraordinário ou recurso especial, cabe agravo nos próprios autos no prazo de 10 dias. Na situação apresentada na decisão, não cabe o ajuizamento da reclamação para questionar o recebimento desse agravo pelo tribunal de origem, pelo Tribunal Regional Federal, por exemplo. Nesse contexto, não há como ajuizar tal reclamação em razão de suposta usurpação de competência do STJ, tendo em vista que compete, em primeiro lugar, ao Tribunal de Origem a avaliação da perfeita adequação de cada recurso especial às teses apresentadas nos recursos repetitivos. Além disso, também não é possível o ajuizamento de reclamação com fundamento na garantia da autoridade de decisão do STJ, em hipóteses como a descrita, na qual não existia nenhuma decisão deste tribunal proferida nos autos dos quais ela se origina. Então, seja para garantir a competência originária do tribunal e a competência do STJ, seja para garantir a eficácia das suas decisões, nenhuma das hipóteses admite-se a reclamação a fim de se questionar o prosseguimento ou recebimento de agravo de instrumento interposto em face da inadmissão de recurso especial, segundo a jurisprudência do STJ. Dando continuidade, desnecessidade de sobrestamento de mandado de segurança que tramita no STJ em razão de declaração de repercussão geral pelo STF. Essa decisão é uma decisão importante para a sua vida prático-profissional e para a sua preparação nos concursos. A repercussão geral é sempre um tema interessante a ser estudado para concursos públicos e para atuação como advogado na iniciativa privada. Veja só, a decisão ela diz o quê? Ela diz que quando o STF reconhece a repercussão geral de determinado tema e existindo mandado de segurança no STJ sendo julgado sobre o tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo, a repercussão geral não impossibilita a análise de mérito do mandado de segurança em sede de STJ, mas vai sobrestar eventual recurso extraordinário que vai ser interposto, possivelmente, em face do acórdão do STJ
desta decisão no mandado de segurança. Veja o que diz a decisão. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica necessariamente a suspensão de mandado de segurança em trâmite no STJ, mas unicamente o sobrestamento de eventual recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo STJ ou por outros tribunais. Então, o reconhecimento da repercussão geral não impede o julgamento das ações ou dos mandados de segurança já existentes, mas impede, nesse caso, ou sobresta ou segura eventual recurso interposto em face da matéria até que o Supremo decida sobre a repercussão geral do tema analisado. Definição de sucumbência recíproca para interposição de recurso adesivo. Aqui o STJ ele tem uma conduta de interpretação da lei de forma abrangente em relação principalmente aos requisitos do recurso adesivo previstos no artigo 500 do Código de Processo Civil. Vamos à análise da decisão. A extinção do processo sem resolução do mérito, tanto em relação ao pedido do autor quanto no que diz respeito à reconvenção, então estamos diante de uma ação em que houve reconvenção, está dizendo que esse processo foi extinto sem resolução do mérito, portanto, tanto a ação quanto a reconvenção foram extintas sem resolução do mérito. Imagine, por exemplo, que o autor da ação apelou e o réu na ação, autor da reconvenção, foi intimado para contrarrazoar a apelação da ação. Nessa situação específica, se não existisse reconvenção, o réu não poderia apresentar recurso adesivo porque o processo foi extinto sem resolução do mérito. E, em tese, se essa foi uma defesa sua, ele não foi sucumbente. Mas existe uma reconvenção. E nesta reconvenção, que é julgada conjuntamente com a ação, existe uma relação processual que se mistura. A ação e reconvenção, na verdade, merecem julgamento conjunto. E o mérito dessa ação vai ser analisado de forma conjunta. Aí o que o STJ diz com essa decisão? Ele diz que o réu reconvinte, ele pode interpor recurso adesivo à apelação do autor da ação. E diz o seguinte: isto acontece porque o artigo 500 do CPC não exige, para a interposição do recurso adesivo, que a sucumbência recíproca ocorra na mesma lide, na mesma ação, devendo aquela ser aferida a partir da análise do julgamento em seu conjunto. Na verdade, o que é que o STJ está dizendo? O conceito de sucumbência para recebimento do recurso adesivo, no que diz respeito à existência de ação e reconvenção, se faz através de uma análise do conjunto meritório da causa, de forma que se permite sim com que o réu reconvinte apresente recurso adesivo na apelação apresentada pelo autor da ação, ainda que ele não tenha apelado na reconvenção. Entenderam? Muito bem, é uma decisão importante do STJ, importante para os concursos públicos e muito boa de ser questionada em provas objetivas, bem como provas subjetivas também. Muito bem, agravo de instrumento em face de ato judicial que determine o cumprimento da sentença no caso de controvérsia sobre os limites da execução a ser realizada. Isso acontece muito na prática da advocacia pública. Isso acontece muito nas execuções em que nós temos enfrentado enquanto advogados públicos. Veja bem, e vamos analisar a decisão para que eu possa explicá-la com maiores detalhes. Havendo discussão acerca dos limites da sentença a ser executada, é cabível a interposição de agravo de instrumento com o objetivo de impugnar o ato judicial que determine o cumprimento imediato da sentença. Vamos lá, vou apresentar uma situação específica em que isso acontece. Imagine, por exemplo, que na sentença a União foi condenada a implantar uma determinada gratificação e a apresentar os valores que entende devidos a título de retroativos, que não foram recebidos pelo autor da ação. Imagine que essa gratificação não existe mais. E imagine que o juiz, não sabendo disso, ele intime a União decidindo pela implementação imediata da gratificação. O que se faz nessa situação específica? Apresenta-se agravo de instrumento. Não se trata de apelação, o recurso é agravo de instrumento, porque o juiz, na verdade, ele já decidiu a ação. A decisão que manda efetivamente cumprir ou manda executar determinado comando, havendo controvérsia sobre os limites dessa execução, havendo controvérsia sobre o que deve e o que não deve ser executado, a parte que se insurgir contra os limites que o juiz mandou executar deve apresentar agravo de instrumento, não outro recurso. Vou ler de novo. Havendo discussão acerca dos limites da sentença a ser executada, é cabível a interposição de agravo de instrumento com o objetivo de impugnar o ato judicial que determina o cumprimento imediato da sentença.
independentemente do nome conferido ao provimento jurisdicional. O juiz pode chamar isso de despacho, o juiz pode chamar isso de sentença, o juiz pode chamar isso de decisão interlocutória, o juiz pode chamar isso de ato ordinatório, ele pode chamar do que for. Se o juiz mandou cumprir, mandou executar parte da decisão que não se executa ou cuja dúvida ou cujos limites são discutíveis, nós temos a necessidade de interposição de agravo de instrumento. Para que seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório, logicamente, se for um mero despacho e não tiver conteúdo decisório, não é recorrível, capaz de gerar prejuízo para as partes. Citei o exemplo da advocacia pública porque é a minha vivência diária e espero que os senhores tenham entendido. Benefício do prazo em dobro no caso em que os litisconsortes constituam advogados diferentes no curso do prazo recursal. Se os litisconsortes possuírem advogados diferentes desde o início do processo, eles vão ter prazo em dobro nos termos do Código de Processo Civil. Mas se no meio do prazo recursal os litisconsortes passam a ser defendidos por causídicos diferentes, o que é que o STJ diz? Se os litisconsortes passam a ter procuradores distintos no curso do processo, quando já iniciado o prazo recursal, somente se aplica o benefício do prazo em dobro à parte do prazo recursal ainda não transcorrida até aquele momento. Então, se no curso do prazo recursal as partes peticionarem nos autos a fim de demonstrarem ao juiz que estão sendo defendidas por causídicos diferentes, o prazo em dobro passa a contar a partir do prazo remanescente ao momento em que o juiz tomou ciência da constituição causídica dupla em relação aos litisconsortes participantes da relação processual. Entendido? Simples, decisão importante do STJ. Embargos infringentes em face de acórdão que se limitem a anular a sentença em razão de vício processual. Já vimos na nossa aula do curso de redação de peças para Procurador Federal que os embargos infringentes só são admitidos para decisões de mérito. Então o STJ reforça a tese e diz que não se admite embargos infringentes em face de acórdão que se limita a anular a sentença, acórdão obviamente não unânime, que se limite a anular a sentença em razão de vício meramente processual. Lendo a decisão, nós temos: não são cabíveis embargos infringentes para impugnar acórdão não unânime que se limite a anular a sentença em razão de vício na citação. O vício é processual, não meritório. O artigo 530 do CPC, com a nova redação dada pela Lei 2001, passou a fazer referência expressa à reforma de sentença de mérito. Assim, a admissibilidade dos embargos infringentes pressupõe que a divergência derive do mérito da controvérsia, sendo incabível quando se tratar de matéria eminentemente processual, no caso da decisão, nulidade ou vício de citação. E mais do que isso, é necessário que se trate de reforma ou substituição da decisão de primeiro grau e não simples anulação. Justamente porque, para que os embargos infringentes sejam possíveis de ser manejados, nós temos que ter uma tese defendida pela sentença de primeiro grau. Essa tese acabou sendo desconstituída por um acórdão não unânime em sede de segundo grau, a fim de que se possa aviar embargos infringentes para o pleno do tribunal, a fim de que se discuta qual das teses irá prevalecer. É preciso que o acórdão seja não unânime, que desconstitua ou que reforme, na verdade, sentença de mérito aplicada pelo juiz nas hipóteses específicas do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade da teoria da causa madura na hipótese em que verificada a necessidade de instrução probatória. Trata-se de decisão até lógica. Ora, se houver a necessidade de instrução probatória a ser feita pelo primeiro grau, nós não temos a causa madura, a causa não se encontra madura, de forma que o tribunal não pode, passando pelos aspectos formais, adentrar ao mérito da situação. Todas as vezes em que o tribunal tiver que aplicar a teoria da causa madura, o próprio nome já diz, o processo precisa estar maduro. Se houver necessidade de produção probatória, não se aplica a teoria da causa madura e o tribunal, ele devolve o processo ao juiz de primeira instância para que ele possa produzir a prova que efetivamente retira as dúvidas ou forma ou convence o juiz da pretensão jurídica do autor ou da defesa do réu apresentada na relação processual específica. Então, o tribunal, ao apreciar a apelação interposta em face de sentença que tenha reconhecido a prescrição da pretensão veiculada em ação monitória, fundada em cheques prescritos que não circularam, não pode desde logo julgar a lide, o que seria permitido mediante a aplicação do procedimento previsto no parágrafo 3º
do artigo 515 do CPC, teoria da causa madura, na hipótese em que, existindo dúvida plausível acerca da entrega da mercadoria que der origem à emissão dos cheques, não tenha havido em primeira instância a análise de qualquer questão preliminar ou de mérito diversa da prescrição. Ou seja, havendo a necessidade de instrução probatória, para que o tribunal possa saber o que aconteceu de fato, ele não pode aplicar a teoria da causa madura, o processo tem que voltar à primeira instância para produção de prova e julgamento. Mandado de segurança e desistência. Aqui uma decisão importante, decisão de maio de 2013. O impetrante pode desistir de mandado de segurança a qualquer tempo, ainda que proferida a decisão de mérito e a ele favorável e sem anuência da parte contrária. Vou ler de novo. O impetrante pode desistir de mandado de segurança a qualquer tempo, ainda que proferida decisão de mérito a ele favorável e sem anuência da parte contrária. Presta atenção que essa é uma decisão plenária. A decisão é do Pleno do Supremo Tribunal Federal. O STJ tem entendimento diverso, mas em sede de STF a decisão sempre foi assim. Nós temos, portanto, em 2009, julgamento da primeira turma do STF decidindo do mesmo jeito que decidiu o Pleno do Supremo. A jurisprudência do Supremo firmou o entendimento no sentido da possibilidade de homologação a qualquer tempo de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito, independentemente da aquiescência da parte contrária. A novidade aqui é que a decisão é plenária e não apenas turmária. A segunda turma, afirmando que este entendimento deve ser aplicado mesmo quando a desistência tenha sido apresentada após o julgamento do recurso extraordinário, mas antes da sua publicação, obviamente nessa hipótese fazendo um adendo à situação que nós vimos agora há pouco na decisão de desistência recursal, estando o acórdão pendente de julgamento. É importante que você entenda efetivamente quando acontece com mandado de segurança, desistência do mandado de segurança e quando acontece desistência de recurso propriamente dito. Então, em relação ao mandado de segurança, o STJ entende que não pode haver desistência após julgamento de mérito, o STF entende que pode haver desistência após o julgamento de mérito e a novidade é que essa decisão não é turmária, é agora plenária em 2013. Muito bem, dando continuidade, embargos de declaração, conversão em agravo regimental e aplicação de multa. De novo, estamos diante da possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade. Primeira turma do STF diz o seguinte: é possível a aplicação de multa prevista no 557, parágrafo 2º do CPC? Vamos ler o artigo. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Parágrafo 2º. Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre 1% e 10% do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito do respectivo valor. Então, na hipótese de apresentação do recurso, na situação prevista no artigo 557, o que é que o tribunal faz? Ele nega seguimento ao recurso e ainda aplica multa ao agravado nos termos do parágrafo 2º. A situação apresentada aqui pelo STF, na decisão que nós estamos analisando no momento, nós temos a possibilidade de conversão de embargos declaratórios em agravo regimental e ainda assim a aplicação da multa. O tribunal diz, é possível a aplicação da multa do artigo 557, parágrafo 2º do CPC, nas hipóteses de conversão de embargos declaratórios em agravo regimental. O tribunal aplica o princípio da fungibilidade, converte um recurso em outro, mas aplica a multa do 557, parágrafo 2º do CPC ao recorrente. Recurso especial interposto sem assinatura do advogado. STJ, não é possível conhecer de recurso especial interposto sem assinatura de advogado. Por quê? Porque a jurisprudência entende que recurso não assinado é recurso inexistente. Isso porque é firme o entendimento de que se trata, nessa situação, de recurso inexistente. Ademais, a instância especial é inaugurada tão logo seja manejado o recurso a ela dirigido, sendo inviável a reabertura de prazo para regularização de vício formal ante a ocorrência de preclusão consumativa. Assim, é inaplicável às instâncias extraordinárias a norma do artigo 13 do CPC, segundo o qual deve o magistrado marcar prazo razoável
para sanar defeito relativo à capacidade postulatória. Em sede recursal, isso não existe, justamente porque o recurso é dirigido a uma outra instância e não cabe voltar o processo à instância anterior para sanar o vício de capacidade postulatória. Recurso sem assinatura é recurso inexistente, portanto, inadmitido na ciência processual. Essas foram as principais decisões relativas a recursos da ciência processual civil tomadas no primeiro semestre de 2013 pelo STF e pelo STJ. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso, analisando os demais temas de processo civil e analisando tantas outras situações e decisões, acórdãos dos tribunais superiores. Aguardo os senhores para as próximas aulas.